Queridos irmãos, queridas irmãs, então é esse vídeo de número 309. E agora é a questão de número 62. Continua sendo ainda um esclarecimento de Allan Kardec a respeito do tema aparição de Jesus após sua morte. Então, Kardec aqui continua dizendo assim, ó. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu por terem uma aparência sobrenatural e os considera, sem exceção, lendários. Então, a incredulidade, né? As pessoas... vamos dizer assim, os cegos de espírito, não vamos dizer assim, cegos de nascença, porque existe uma diferença entre a miopia física e a miopia da alma. Até porque existe míopes físico, míopes da alma. Então existe miopia física e miopia da alma. Então tem pessoas que são portadoras dessas duas miopias, tanto a física quanto a da alma. Tem pessoas que são míopes apenas da alma. São aqueles dotados de uma certa incredulidade, que é um estado de cegueira, que mesmo eles tocando, eles não crê, mesmo vendo, eles não vê. Então não adianta você discutir com esse tipo de pessoa. Até porque quem sai perdendo é você, porque nós sabemos que todos aqueles que discutem, né, que briga com o outro, ele deixa de ter razão. Então, a esses nada melhor que o tempo, nada melhor que os fatos, nada melhor que a vida, né? Pois você não acredita, com todo respeito, eu uso esses termos de pois, você. Pois a pessoa não acredita na imortalidade da alma? Não, eu não acredito nisso. Isso é tudo palhaçada. Tudo bem. É um direito da pessoa, né? Só que a própria pessoa, ela é pega de surpresa assim que ela deixa o corpo físico. Porque assim que ela deixa o corpo físico, tal vida, tal morte. Então, ao abrir os olhos na erraticidade, porque a pessoa vai abrir os olhos na erraticidade. Então, ao abrir os olhos na erraticidade, de acordo com o que a pessoa plantou, ela vai colher de lá. Então, por exemplo, foi muito boa aqui e tal, mas não acreditava, né? Não acreditou na imortalidade. Ao abrir os olhos, né, na parte espiritual, na erraticidade, ali à sua volta, vários parentes, né, para recebê-la. Mas vocês já morreram. Aí eles vão dizer, mas você acaba de morrer também, fisicamente. Ah, mas eu não acreditava nisso. Não se preocupa com isso, não. Nós também não acreditávamos. Só do lado de cá é que essa cegueira nossa foi desaparecer perante a realidade.
Então, olha só, ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu por terem uma aparência sobrenatural, né? Por ter uma aparência sobrenatural, e os considera, sem exceção, lendários. O Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. O Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Por que a maior parte desses fatos? Porque nem tudo que encontra-se descrito nos evangelhos, nem tudo aconteceu. Tudo não passa de mitologia, tudo não passa-se de imaginação dos apóstolos, dos evangelistas, né, de equívoco, de fanatismo. Ora, nós não podemos nos esquecer que os apóstolos também, por mais evoluído que eram espiritualmente, mas no corpo físico se encontrava. E aqui no corpo físico, enfrentando as intempéries da matéria, né? Prova a possibilidade deles, não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com análogos fatos produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio público, eles nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. Então, olha só para você ver. Por isso que Kardec aqui deixa uma nota. Os inúmeros fatos contemporâneos de curas, aparições, possessões, dupravistas e outros que se encontram relatados na Revista Espírita e lembrados nas observações acima, oferecem até, quanto aos pormenores, tão flagrante analogia com os que o Evangelho narra, que ressalta evidente a identidade dos efeitos e das causas. Não se compreende que o mesmo fato tivesse hoje em causa natural e que essa causa fosse sobrenatural outrora, diabólica com uns e divina com outros. Se fora possível pô-los aqui em confronto uns com os outros, a comparação mais fácil se tornaria. Não o permitem, pois, o número deles e os desenvolvimentos que a narrativa reclama. Então, aqui na questão de número 63, nós vemos aqui uma grande sabedoria de Kardec, esclarecendo a respeito do maior milagre que Nosso Senhor Jesus Cristo produziu aqui na Terra. Então, olha só para você ver. O maior milagre que Jesus operou, né, não foi nem curar paralítico, curar as vistas das pessoas, enfim, curar rancenianos, leprosos. Isso é um processo natural. Então, onde está aí milagre? Não existe milagre. Até pelo fato natural da natureza do Espírito, da natureza de Deus, da natureza, né? Que é tudo natural. Não existe esse tal paranormal.
Então, o maior milagre que Jesus operou, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo. Olha só. Esse pode-se dizer que é considerado o maior milagre mesmo que Jesus produziu, né? Que atesta a sua superioridade foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo. Porque você observa, Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, é o ser mais comentado na face da terra. Pode observar para você ver. O ser que mais é comentado. O ser que mais é rogado. Ah, mas Deus ou Jesus? Jesus ou Deus? Deus é o nosso Pai, é o Pai de Jesus. Jesus, como todos nós, criados por Deus. Então Jesus é filho de Deus, como todos nós também somos filhos de Deus. Então não tem esse negócio de Pai, Filho, Espírito Santo, não. Isso é mitologia. A gente respeita, mas não podemos deixar de dizer. Então, observa só para você ver. Deus e Jesus, esses dois nomes são os mais citados no mundo todo 24 horas. Observa a pessoa quando vai fazer uma oração, ele roga a Deus, pronto, já citou o nome de Deus. Rogamos a Deus, a Jesus. Ó, Jesus já entrou também na parada. Então, todas as religiões cita o nome de Deus e de Jesus. E para você ver como são as coisas, né? Praticamente ninguém cita o nome daqueles revolucionários do passado. Ninguém cita, por exemplo, Ricardo Coração de Leão, Gengis Khan. Ah, mas cita sim, Luiz, de vez em quando cita. Eu estou dizendo assim, tanto quanto. Você observa para você ver, os ditadores, eles são lembrados no momento que ali no trono se encontra. Depois que eles morrem, desaparece na história. Jesus nunca desapareceu da história. Por incrível que pareça, Jesus, depois que esteve aqui na terra e depois que passou por tudo que passou, parece que ele se destacou mais perante a humanidade. Até porque é natural, é o guia, é o modelo o qual todos nós devemos seguir. Então, Kardec continua, malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Malgrado a exiguidade dos seus meios de ação. Com efeito, Jesus, obscuro, pobre, nascido na mais humilde condição,
no seio de um povo pequenino, quase ignorando e sem preponderância política, artística ou literária, apenas durante 3 anos prega a sua doutrina. Em todo esse curto espaço de tempo, é desatendido e perseguido pelos seus concidadãos. Vê-se obrigado a fugir para não ser lapidado. É traído por um de seus apóstolos, renegado por outro. Então, aqui, Kardec está tentando nos mostrar aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou, passou, né? Então, ele foi traído por um de seus apóstolos, Judas. Foi renegado por outro, Pedro. Mas só que a história assim conta. Mas nós devemos separar o joio do trigo, porque, na verdade, como já dissemos aqui, a passagem de Jesus pela terra, tudo já estava no script. Já estava tudo, como se diz, já estava tudo no papel. Ele sabia que ia passar por tudo aquilo. Deus sabia que Jesus passaria por tudo aquilo. E como já dissemos em outros vídeos, não podia ser diferente. Se Jesus não tivesse sido traído, não tivesse sido renegado, repetindo, se ele não tivesse sido colocado, se eles não tivessem colocado a coroa na cabeça dele, espancado ele, pregado ele na cruz, e depois ele desaparecido ele desapareceu com o corpo, ele ter desaparecido com o corpo dele, para dar aquela impressão de ressurreição, ressuscitou. Se ele não aparece aos 2 seres de Emaús e a várias outras pessoas, a Maria de Magdala, né, que eles falam Maria Madalena, se ele não tivesse aparecido a Saulo, aos apóstolos, as escrituras não teriam sido cumpridas. Eu posso dizer que se ele não tivesse passado por tudo que ele passou, hoje nós aqui não estaríamos desfrutando da doutrina dos Espíritos. Pense as pessoas o que quiserem, é o direito das pessoas. Mas se Jesus não tivesse passado por tudo que ele passou, hoje nós não estaríamos desfrutando da doutrina dos Espíritos. E posso dizer mais, a doutrina dos Espíritos, ela não teria sido codificada por Hipólito Leon Denis Riva a 18 de abril de 1857, com a chegada do Livro dos Espíritos. Mas por quê? Porque a doutrina dos Espíritos, ela se fundamenta em nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é a base da primeira revelação e da terceira revelação. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o alicerce
de nossas existências, de nossa vida, ou de nossas vidas, tanto no mundo de provas e expiações, quanto por toda a eternidade, Ele nos acompanhará. Até porque em outros vídeos já dissemos, não se sai deste mundo de provas e expiações a caminho da ascensão. Não se regenera, não evolui, se não for através de sangue, suor, dor, lágrimas, traições, renegações, humilhações, blasfêmia, maledicência. Não se evolui se não for através desse processo todo. Mas é preciso entender que, em meio a todas essas intempéries, passando-se por estas provas e por estas expiações, com humildade, com aceitação, com compreensão, o que o Cristo passou magnificamente bem por demais, porque se tratando do Cristo, só pode ser dessa forma. Então nós entendemos, nós sabemos que o Cristo foi traído por Judas, renegado por Pedro, crucificado, morto e tal. Mas se ele não passa pelo que ele passou durante aqueles 3 anos, hoje não teríamos aqui a doutrina dos Espíritos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é a base. Ele é a base da doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos se fundamenta nele. A doutrina dos Espíritos é ele alicerce. A doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. E das 5 obras básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, o único livro, a única obra que representa o Consolador prometido pelo Cristo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é no Evangelho segundo o Espiritismo que todos nós, de fato, encontramos aquele consolo através de seu amor. Então, nós vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência. Nós vamos dar sequência no 63. E depois nós temos aqui também um outro tema maravilhoso que chama-se Desaparecimento do Corpo de Jesus. Nós já explicamos isso em outros vídeos, né? Várias vezes. Mas tem o tema aqui, então nós vamos ser obrigados a tratar novamente. Então vamos para o próximo vídeo.